as cores que servem de referência a quem tem por missão analisar e avaliar temas e protagonistas da atualidade, verde, vermelho e amarelo. Análise feita pela Judite França e, porque hoje é segunda-feira, pela Raquel Abcacis. Raquel, vamos começar por ti. Trazes este primeiro semáforo da semana o caso de Hernani Dias, secretário de Estado do atual governo. Ele constituiu empresas do ramo imobiliário e da construção ao mesmo tempo que o governo estava a querer alterar a lei dos solos. Temos o Bloco de Esquerda e o Chega a pedir a demissão deste secretário de Estado. Urgem consequências políticas? Curioso que sejam os dois primeiros partidos a pedir a demissão do secretário de Estado, porque, enfim, esta é uma história que de facto tem potencial para ir apagando os danos, pelo menos do ponto de vista da comunicação pública, daquilo em que os dois partidos estiveram envolvidos. Mas indo à questão de fundo, eu começo com enfim, já é quase um ditado popular, que é que o bom senso é a qualidade mais mal distribuída da humanidade, porque, independentemente das questões legais, e até eu diria uma outra coisa, este senhor Hernani Dias é secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território e, portanto, está diretamente envolvido numa alteração legislativa, que é a famosa Lei dos Solos, que tem causado muita polémica. Mas até podia não ser, podia ser secretário de Estado ou membro de governo de uma outra área qualquer. O que é que passa pela cabeça de uma pessoa que integra um governo em lançar duas empresas imobiliárias das quais é sócio, fazendo parte de um governo? Neste caso é uma coincidência muito flagrante. É uma coincidência muito flagrante, mas podia não ser. Quer dizer, se ele fosse secretário de Estado de outra coisa qualquer, ele podia ter um negócio imobiliário antes, pode ter um negócio imobiliário depois. Agora, no momento em que faz parte do governo, lança duas empresas, é sócio de duas empresas e constitui duas empresas imobiliárias, eu acho que é de uma falta de bom senso quebrada aos céus. A creche, que ainda por cima ele é secretário de Estado de uma área conflituante com isto. Independentemente de todas as razões que ele possa alegar. Quer dizer, um secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território que está empenhado em alterar uma lei dos solos que tem consequências no negócio imobiliário, não pode, quer dizer, não é uma situação minimamente admissível e, portanto, eu, em primeiro lugar, fico estupefacta. Como é que é possível que uma pessoa que faz parte de um governo lhe passe pela cabeça que isto é uma situação razoável ou normal, independentemente das questões legais? E, portanto, eu acho que essa é a razão fundamental pela qual não me parece que este senhor possa continuar no governo. Acho que Luís Montenegro, se ainda tiver faro político e não estiver completamente metido na bolha, vai perceber, e além disso o ministro Castro Almeida, que também é dos ministros mais políticos deste governo e com mais experiência, vão perceber rapidamente que este senhor não pode continuar em funções. Se quiserem deixar arrastar este tema, porque há muitos outros temas polémicos neste momento em cima da mesa e que dão muito que falar, achando que o tempo vai apagar isto, não vai. E, portanto, enfim, isto é um sinal muito pior do que encarnado, é um sinal roxo para aí, tão encarnado a esta iniciativa deste secretário de Estado, mas também ao governo, se não tomar a iniciativa rapidamente de fazer com que este senhor tome ele próprio a decisão de pôr o lugar à disposição alguma coisa. A creche que no currículo deste secretário de Estado, Hernani Dias, já há um processo judicial nas instâncias europeias por suspeitas de contrapartidas quando era autarca em Bragança, e enfim, é um processo que está a correr e, portanto, que já lhe pesava no currículo independentemente ou antes deste. Portanto, tem mais este pormenor com a justiça às costas e, portanto, eu acho que não há nenhuma condição para ele se manter no lugar. Era bom que saísse pelo próprio PS, não. Eu acho que Luís Montenegro faz muito mal
se não o empurra, até porque isto depois vai salpicar para o governo e vai salpicar para a credibilidade do governo. E, portanto, acho que os próximos dias podem ditar a primeira remodelação do governo de Luís Montenegro mais cedo do que todos nós esperávamos. Para já, este vermelho, mais que vermelho, da Raquel Abcacis para Hernani Dias, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Deixa-me só acrescentar que, eventualmente, se faz uma remodelação, pode aproveitar para remodelar outras coisas. Sim. Porque normalmente as remodelações ficam sempre ou antes ou depois das eleições, não é? E as autárquicas serão as próximas. Mas também há, sobretudo, uma ministra que está a ser levada com alguma dificuldade, que é a Ministra da Saúde. Sim, mas isso não me parece que Luís Montenegro queira... tenha isso já na agenda, mesmo que seja obrigado aqui a ter que fazer um ajuste, mas eu acho, parece-me a mim, que Luís Montenegro ainda aposta as fichas em Ana Paula Martins. Aliás, é as notícias que temos do último Conselho Nacional do PSD, que ela foi aclamada em ombros e, aliás, segundo um relato que eu ouvi, praticamente ao nível da forma como o Leonor Beleza era aclamada como Ministra da Saúde. Portanto, ela ainda está na fase vítima e à espera ou na expectativa de que venha a apresentar resultados. Vamos ver. Quer dizer, a não ser que tenha o mesmo destino de Leonor Beleza, não é? Sim, foi acabar o seu mandato antes do tempo. Sim, foi, mas mesmo assim ainda se arrastou no lugar o tempo que foi possível a Cavaco Silva na altura aguentá-la como Ministra da Saúde e acabou por sair, enfim, num outro contexto, com uma polémica. Tudo o que se passou a seguir veio fazer dela uma heroína e não uma vítima. Aliás, isso foi bem perceptível a quando da presença no último congresso do PST. Sim. A Judite França centra-se no Largo do Rato, em Lisboa. Quer Judite atribuir um sinal... Senta-se. Senta-se. Não, sentada aqui no estúdio, até às 7 da tarde, até ao final da tarde política. Centra-se no Largo do Rato. Também não me sento no Largo do Rato, garantivamente. Em Lisboa, quer Judite atribuir um sinal ao PS, Alexandra Leitão, e à proposta de realização de primárias para determinar que candidato a Belém deve o Partido Socialista apoiar. Começando pela questão das eleições primárias para as presidenciais, há de facto militantes que querem estas eleições para decidir quem será o candidato a Belém. E eu acho que isto é uma tentativa de menorizar a competência de Pedro Nuno Santos como líder do Partido Socialista. É verdade que o pedido é subscrito por Daniel Adrião, foi candidato a secretário-geral contra Pedro Nuno Santos, mas segundo o próprio, a proposta já ultrapassou os 190 subscritores. Para o bem e para o mal, a escolha é do secretário-geral, com tudo o que isso implica, depois sendo validada nas estruturas, mas olhando para o cenário, com o Almirante à frente em todas as sondagens, parece-me que será sempre uma escolha muito difícil, mas é a escolha do líder do Partido Socialista. Agora, fazerem esta questão de eleições primárias para escolher um candidato a Belém é retirar ao líder do PS a sua opção, o seu poder dentro do partido. Depois, no caso da entrevista ao Expresso, também houve demasiados socialistas a virem menorizar o líder. É uma longa lista que parece muito alinhada, numa altura em que Pedro Nuno Santos precisava era que estivessem alinhados com ele, mas, enfim, é verdade que há aqui uma moderação que Pedro Nuno Santos vem usar porque lhe convém, é evidente que sim. Pedro Nuno Santos percebeu que a imigração é um tema que preocupa as pessoas e, portanto, deu aqui uma grande volta ao discurso. Será estranho, por um lado, se o PSD não capitalizar esta fragilidade que os próprios socialistas deixaram à mostra, e eu já disse aqui que Pedro Nuno Santos concordar com o fim da manifestação de interesse só vem provar que se sente livre para dizer o que pensa, independentemente do governo socialista ter defendido outra coisa, que, mais uma vez, acho que não o coarta na sua liberdade de agora mudar de opinião. Sobre a questão cultural de que tanto se fala,
para ser justo, é preciso não esquecer que Pedro Nuno Santos se referiu à forma como algumas culturas destratam as mulheres. Quer dizer, não falou em alterar o que estas culturas têm que comer, por exemplo. Quer dizer, não falou num nível da culturação como a Ana Catarina Mendes fez parecer. Pelo menos não foi assim que eu li a entrevista. Mesmo Alexandra Leitão, que é líder parlamentar, candidata à Câmara de Lisboa, braço direito e esquerdo de Pedro Nuno Santos, veio de alguma forma referir que o líder não deveria ter-se referido ao modo de vida e cultura do país quando disse que os imigrantes tinham de se adaptar, porque disse que Pedro Nuno Santos não deveria ter falado em termos tão genéricos e pouco densificados. E, enfim, é um pé aqui e outro acolá, é uma ginástica difícil para Alexandra Leitão, até porque é difícil fazer outra coisa, tendo em conta que Alexandra Leitão não é... Enfim, ela própria, ainda ontem no É Gozar com Quem Trabalha, do Ricardo Araújo Pereira, dizia eu, a radical, enfim, fazendo menção... Estava muito irritada, não vos pareceu? Eu acho que a Alexandra Leitão... Muito irritada. Sim, eu acho que não tem muito jeito para aquele formato, não é? É uma pessoa mais séria e mais, aliás, muito determinada na forma como fala. Mas acho difícil que fizesse outra coisa, porque se não fosse braço direito de Pedro Nuno Santos, teria dito outra coisa garantidamente. Assim, enfim, fez este tipo de ginástica que é própria nestas alturas, independentemente de eu achar que é muito difícil Alexandra Leitão posicionar-se ao centro. Acho complicado, acho difícil, acho que não casa bem com a sua postura e também não sei se lhe é favorável na candidatura à Câmara de Lisboa, mas enfim, isso são outros 500. E que sinal, Judite França, e para quem? E eu vou dar um sinal amarelo para Pedro Nuno Santos, porque acho que, enfim, é aqui ele que precisa de alguma ajuda por parte do seu partido e acho que não a tem tido. Sinal amarelo atribuído pela Judite França, Pedro Nuno Santos, no fecho desta edição de Semáforo Político, a primeira da semana.